certo? Que é bem longe desse devaneio mental de vocês. Recentemente eu participei desse debate, uma feminista versus 20 antifeministas. E eu não postei nada ainda sobre a minha participação, porque ocorreu um erro por parte dos editores em relação ao fact-check, que não está relatando de fato os verdadeiros fatos. E eu achei bem tendencioso pra esquerda, porque eles colocam aqui nesse fact-check que a família real só foi se tornando abolicionista nos últimos anos do Império, o que já é uma mentira. E aí eu resolvi, antes de postar qualquer coisa sobre esse debate, esclarecer tudo. Inclusive eu tô recebendo muitos comentários no vídeo de esquerdistas que só sabem falar mentiras, tipo, nossa, ela entrou na política por conta de uma princesa. Vamos lá. Neste momento aqui, o debate não é sobre voto feminino. A afirmação da Sardá era a seguinte, que as mulheres só podem participar da política por conta do feminismo. E eu respondi que não, porque tivemos N mulheres que participavam ativamente da política antes de existir o feminismo, antes de existir a primeira feminista. Exemplos internacionais como diversas rainhas absolutistas que governavam países, povo, impérios, exércitos, iam pra guerra, literalmente. E no Brasil, exemplos que são inspirações pra gente, mas que a esquerda promove justamente esse apagamento dessas figuras femininas pra quando a gente pensa em se inspirar em alguém, a gente se inspirar na Carolina Sardá, na Jandira Fegali, em alguma deputada do PSOL, na Simone de Beauvoir, a pedófila. Esse apagamento da história do Brasil, ele é proposital justamente pra gente perder as nossas referências. E aí uma jovem, quando ela pensa em se inspirar em alguém, o máximo de memória que ela tem de distância é a Anitta, entendeu? Porque ela não conhece, de fato, as heroínas do Brasil. E aí eu dei exemplo, tanto de Leopoldina, que foi sim uma das grandes responsáveis pela nossa independência. Foi ela que convenceu Dom Pedro I a ficar. E isso, gente, é uma grande coisa, porque eles eram portugueses de nascença e eles escolheram o Brasil. É a primeira vez na história da humanidade que uma família imperial escolhe a colônia ao invés da metrópole. Isso é muito significativo, porque mostra a grandeza do Brasil desde os seus primórdios. E deu o exemplo da Redentora do Brasil, que é a Princesa Isabel, que está sendo tratada, por eu ter falado que ela é uma inspiração pra mim, está sendo tratada pelas feministas e foi tratada pela Sardá como deboche. Porque o feminismo é isso. Se a minha inspiração fosse Simone de Beauvoir, todo mundo ia estar batendo palma. Agora, a minha inspiração é a Princesa do Brasil, a verdadeira redentora do povo brasileiro. E aí é digno de piada, de deboche. Gente, eu tenho muito orgulho de falar que sim, ela é a minha inspiração. Porque ela fez muito mais pelas mulheres do Brasil do que qualquer feminista acha que fez. E eu vou explicar o porquê, e por isso eu tô falando que esse é um vídeo longo. Bom, primeiro, antes de falar da Princesa Isabel, falando do fact-check, que é uma mentira, vamos colocar um professor de história falando se realmente a família real só foi abolicionista nos últimos anos do Império. Princesa Isabel aboliu a escravidão por quê? Porque a família real nunca concordou com a escravidão. O que a família real fazia? Eles libertavam. Dom João VI, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele ganha um lote de escravos. Ele libertou todo mundo. Falou, não, vocês podem trabalhar no palácio, eu quero que trabalhem, mas todo mundo livre. Então ele liberta os próprios escravos. Dom Pedro I, idem. Dom Pedro II, então, era abolicionista, declaradamente abolicionista. Aí muita gente fala, mas se era abolicionista, por que não mudou a lei? Porque simplesmente porque o Brasil era monarquia constitucional. O imperador não tinha poder de fazer leis. Hoje em dia, o presidente da República ele tem mais poder do que o imperador tinha aqui no Brasil. Agora vamos falar de história, né? Porque a esquerdista quer negar a história e tornar o feito de Isabel mínimo, pífio, pra gente realmente esquecer a nossa identidade nacional. Desde que a família real chegou no Brasil, a quantidade de leis abolicionistas que começaram a existir foi bizarra. Lei do ventre livre, proibição do tráfico negreiro. E literalmente, ela governava o país na ausência do pai dela. Os filhos dela eram muito abolicionistas, eles distribuíam até jornais da abolição. E quando, na ausência do pai dela, ela decide abolir a escravidão aqui no Brasil, por amor ao povo, que ela tem aquela frase épica de que se de 1000 coroas ela tivesse 1000 coroas, porque ela perdeu a coroa dela, ela foi expulsa do país por acreditar na libertação do povo brasileiro. E essa aqui que a gente como se não fosse nada, nada. Porque ela fez muito mais pelas mulheres brasileiras do que a Isabel. Sabe o que é isso? Política. Isabel fazia política. E ela fala que se 1000 coroas ela tivesse, 1000 coroas ela daria em prol da libertação do povo. Ela literalmente perde sua coroa por conta disso. E todo o processo pós-abolição, que ia fazer essa reinclusão dos ex-escravos na sociedade, foi por água abaixo, porque os fazendeiros deram um golpe da República. Inclusive, existem cartas no Arquivo Nacional onde Isabel fala que ela ia dar indenização dos cofres públicos, ou seja, do tesouro da família real, pros libertos. E ela pede pra ficar em sigilo, porque ela tem medo da reação violenta dos escravocratas. Inclusive, ela precisava andar com uma guarda chamada Guarda Negra, porque ela era muito ameaçada pelos fazendeiros escravocratas. Todos que estão aqui embaixo são historiadores, tá? Dessas referências bibliográficas que a esquerda quer tanto ignorar. O imperador nunca possuiu escravos. E aí, só pra finalizar, o imperador nunca possuiu escravos. Em 1850, ele ameaçou abdicar do seu trono se não tornasse o tráfico negreiro ilegal. Só que os opositores falavam que era um desejo pessoal do imperador e não um desejo da nação. Então, pra todos os esquerdistas que estão rindo, tanto da Princesa Isabel quanto de mim, por realmente me inspirar nela e mostrar que as mulheres sim faziam parte da política antes de existir feminismo. Ah, mas só as mulheres nobres, que foi o que a Sardá falou. Sim, e o homem plebeu ele fazia parte da política por acaso? Não, só o homem nobre também. Até a Constituição de Vargas, homens analfabetos também não podiam votar. Que quando foi o voto universal pra todo mundo. Só que a esquerda, ela prefere ignorar totalmente a verdade, sim, com toda a força, e defender uma mentira como se estivesse arrasando. Então, assim, de gente burra, eu só quero várias. Então pode me zoar, porque aí eu sei que eu tô no caminho certo. É bem longe desse devaneio mental de vocês.